Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas, uma viagem fascinante. A nossa missão aqui é desvendar os segredos que ficam escondidos em palavras milenares, usando uma ferramenta muito especial que revela mundos de significado que, olha, o tempo e a tradução normalmente apagam. Essa é uma pergunta clássica, não é? Quando a gente lê um texto antigo, será que estamos pegando só a superfície do que o autor original queria dizer? A resposta curta é: a gente perde muito mais do que imagina. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. E para guiar a gente nessa jornada, temos um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender os limites da tradução. Depois, vamos aprender a decodificar uma ferramenta super poderosa, dissecar uma palavra juntos, e aí fazer um mergulho bem fundo num único termo para ver a riqueza que ele tem. E no final, a gente amarra tudo e entende por que isso é tão importante. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender o problema fundamental que estamos tentando resolver aqui. Dê uma olhada nesta comparação. Um dicionário moderno nos dá uma definição bem funcional. Casa é um lugar para morar. Simples, direto. Mas um léxico antigo, que é o tipo de ferramenta que vamos usar, nos mostra que a palavra hebraica bait é, nossa, muito mais. É um universo de conceitos que vai da estrutura física até a família, a linhagem real e de forma poética até o lugar do descanso final. A diferença de profundidade é simplesmente impressionante. E a ferramenta que permite a gente enxergar essa profundidade toda é esta aqui, o léxico Coiler-Baumgartner. Ele é reconhecido no mundo inteiro como uma das maiores autoridades em lexicografia da Bíblia hebraica. Com ele como nosso guia, a gente tem acesso a décadas de pesquisa acadêmica de ponta. Agora, vamos aprender a ler esse mapa do tesouro, sabe? Pode parecer um pouco intimidador no início, com todos aqueles códigos e abreviações, mas vamos ver que é tudo bastante lógico. O léxico segue alguns princípios básicos. O significado principal de uma palavra está sempre em negrito, para a gente identificar rapidinho. As referências nos levam direto para os locais onde a palavra é usada no texto original. E o mais importante de tudo, o léxico inteiro é construído em torno de uma única pergunta: o que um tradutor precisa saber para conseguir transmitir o significado completo e adequado de uma passagem? E claro, como toda ferramenta especializada, ele tem um linguajar próprio, né? Coisas como AT para Antigo Testamento, C para com, SF para sufixo. Entender algumas dessas abreviações é a chave para destravar a riqueza de informações que tem em cada verbete. Certo, agora que a gente já entendeu o básico, vamos para a prática. Vamos dissecar uma entrada real do léxico para tornar esses conceitos abstratos bem concretos. Ler uma entrada é quase como seguir um roteiro. Primeiro, a gente encontra a palavra e a frequência dela, o que já nos diz o quão comum ela é. Depois, o léxico a divide em significados primários, numerados com algarismos romanos. Dentro de cada um, encontramos subdefinições com nuances mais específicas, e cada uma delas é apoiada por citações bíblicas que nos mostram a palavra em ação na prática. Nosso exemplo é a palavra Adon. A primeiríssima coisa que a gente nota é a frequência. Mais de 700 ocorrências. Isso, de cara, já nos diz que essa é uma palavra extremamente importante, um conceito central no mundo do Antigo Testamento. E veja só como o léxico organiza os significados. Ele separa o uso da palavra em duas categorias principais. A primeira, com mais de 300 ocorrências, se refere a um senhor humano, terreno. A segunda, com mais de 400, se refere a Deus. Essa simples organização já revela uma tensão teológica e social dentro de uma única palavra. E quando a gente mergulha nas subdefinições, encontramos as texturas da vida cotidiana. Em Senhor Terreno, vemos que Adon não é só sobre poder, mas também sobre respeito, sobre etiqueta social. Uma esposa se dirige ao marido como Adoni, meu senhor, não como sinal de servidão, mas como uma forma de tratamento cortês, respeitoso, o que revela muito da dinâmica social da época. Agora que a gente já sabe como usar a nossa ferramenta, vamos fazer um mergulho profundo de verdade. Vamos aplicar nossas novas habilidades para explorar a riquíssima narrativa de uma única e poderosa palavra. A palavra que vamos explorar é bait. Se a gente a procurar num dicionário simples, vai encontrar a tradução casa. E não está errado, mas isso é só o ponto de partida, sabe? É só o primeiro andar de um edifício muito, muito mais alto.
O primeiro nível de significado que o léxico revela é que Bait não é apenas a estrutura física, as paredes, mas sim as pessoas que vivem nela. Quando o texto diz que Noé entrou na arca com toda a sua Bait, não significa que ele levou o prédio, mas sim sua família e todos os agregados. A casa é o povo. A partir daí, o conceito se expande ainda mais. Bait pode se referir a uma linhagem que se estende por gerações. A casa de Davi não era um palácio, mas a dinastia, a sucessão de reis que descendiam dele. A palavra cresce de uma família para uma entidade política e histórica. E a amplitude poética do termo é simplesmente notável. No final da vida, a Bait assume seu significado mais metafórico. A casa da eternidade é o túmulo. O ciclo de vida inteiro, da família ao legado dinástico e, por fim, ao descanso final, está contido nesta única palavra. Então, aqui está o resumo da nossa jornada com Bait. De uma morada física para um conceito de família, para uma linhagem real e até um lugar de descanso eterno. Uma única palavra hebraica que encapsula toda uma visão de mundo sobre a vida, o legado e a mortalidade. Certo, mas por que ter todo esse trabalho? Por que essa análise detalhada é mais do que apenas um exercício acadêmico? Porque as palavras não são meros rótulos que a gente cola nas coisas. Elas são mais como vasos de argila, moldados por uma cultura para conter suas ideias mais profundas, sua história, sua teologia. Entender a forma desses vasos é essencial para entender o mundo antigo nos seus próprios termos. Então, o ponto crucial é este. O próprio léxico afirma que a sua missão é dar uma atenção especial a palavras que simplesmente não têm o equivalente perfeito nas nossas línguas modernas. Palavras como resed, que é uma mistura de amor, lealdade e misericórdia, ou shalom, que é muito mais do que paz, incluindo bem-estar, integridade e prosperidade. Sem uma ferramenta como esta, a riqueza desses conceitos centrais seria irremediavelmente perdida na tradução. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão, não é? Nós desvendamos um único mundo dentro da palavra Bait, mas quantas outras palavras no texto antigo contêm universos igualmente ricos, só esperando que a gente tenha curiosidade e as ferramentas certas para descobri-los.